Começo por lhe perguntar, em termos legais também, o estado do cibercrime em Portugal. As autoridades, as entidades judiciais têm sabido adaptar-se aos novos tempos da internet, aos tempos... Eu creio que sim. E até podemos começar pela primeira parte da sua pergunta. Em termos de legislação, Portugal estará praticamente na primeira linha. Nós temos lei sobre crimes informáticos desde 91. A reforma do Código Penal de 95 veio introduzir mais alguns crimes. Depois disso, Portugal, com algum atraso, mas em 2009, em setembro de 2009, aprovou uma nova lei com base na Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercrime, chamada Convenção de Budapeste, de 2001. E nós passamos a estar equiparados aos países mais desenvolvidos da Europa, mas também Estados Unidos, Canadá, Japão, África do Sul, Austrália. Quer dizer, é uma convenção europeia, mas que foi negociada também pelos países tecnologicamente mais desenvolvidos de outros continentes. Okay. Alinhados, E então. ao mesmo, sim, e também pela União Europeia. Portugal transpôs na mesma altura uma decisão quadro da União Europeia sobre ataques a sistemas de informação. Incorporou em 2007, 2008 no Código Penal uma outra decisão quadro da União Europeia no que se refere à pornografia infantil. Portugal, neste momento, só está atrasado em 2 pontos. Um é quase irrelevante, porque é um atraso mínimo. Saiu em agosto uma nova diretiva da União Europeia que veio atualizar a decisão quadro sobre ataques e ataques a sistemas de informação. Sobretudo, uma decisão procura responder a questões como os ataques organizados em bots. E que com a internet das coisas passou a ser algo muito real. Okay. Creio que todos ouviram falar, pelo menos em termos de graça, de uma bot que envolve, há umas semanas atrás, que envolvia inclusivamente frigoríficos inteligentes, ou seja, frigoríficos ligados à rede, foram hackeados e que serviram enquanto pontos para um ataque daqueles de força bruta de DOS. Claro. E é onde Portugal tem um atraso maior. Um atraso maior poderá vir a ter consequências para o país. É no que toca à proteção de crianças e jovens na internet. Há uma diretiva nova de dezembro de 2011 que devia ter sido transposta por Portugal até dezembro de 2013 e não foi. Neste momento Portugal está mesmo em cumprimento e deve estar prestes a ser notificado pela Comissão Europeia para explicar porque é que ainda não cumpriu. Okay. Aliás, aí estão questões de pornografia infantil, mas também questões importantes, então que mais duras, de angariação de crianças e jovens na internet. Okay. Desde pedófilos que em rede social marcam encontro com miúdos, pedófilos que angariam jovens para pornografia, ou até mais, que convencem jovens a produzirem eles próprios conteúdos pornográficos. E não sou nada puritano. Aliás, no limite nem tenho nada contra a pornografia de adultos. Não sou consumidor, pelo menos ainda, não cheguei a essa fase de idade. Mas dos poucos pontos onde haverá consenso tem a ver com pornografia
com crianças. Aliás, Claro. quer os próprios profissionais de pornografia colaboram com as autoridades denunciando a pornografia infantil, ou mesmo quando a pornografia infantil da mais dura ocorre em Deep Web, e há um aspecto que esta diretiva procura dar resposta e que em Portugal não tem resposta, que é o streaming. Quer dizer, como nós estamos no Código Penal, eu não vou começar a debitar os artigos porque nos interessa. Na prática, em que é que Portugal está atrás? O que é que está atrás? Uma coisa muito concreta. O nosso Código Penal está pensado ainda numa lógica de distribuição de imagens e de vídeos enquanto arquivos. Chegarem, a polícia faz uma peritagem e determina que aquele indivíduo tem fotos ou tem filmes de pornografia infantil. E ter só os fotos ou os filmes em Portugal já é crime, não é um crime muito grave, mas já é crime. Mesmo só o consumidor de pornografia infantil. Embora também os estudos que existem da própria Polícia Judiciária dizem que não há uma ligação necessária entre ser consumidor de pornografia infantil e ser produtor, distribuidor da pornografia infantil. Okay. Até porque boa parte dos distribuidores nem têm desequilíbrios mais ou menos psicológicos. É business, é negócio. Pois, bom, mas fazem isso. E fazem isso e geralmente acontece em grandes quantidades. Ainda há 2 semanas, conversando com uma inspetora que trata da pornografia, não vou dar o nome por causa, que tem esse pelouro da pornografia infantil na Brigada de Cibercrime da PJ, diz que tinham acabado de encontrar um com mais de 30.000 imagens na máquina. E depois dizia, não, eu nem sabia que estava, foi uma imagem ou outra que veio. Mas isso está tudo pensado, a lei e a investigação criminal e as peritagens, para quem tem imagens consigo. Tem um portfólio de imagens. Quem tem os dados consigo. Tem lá as mesmas imagens, até há quem tenha pastas, sexo, ou pastas com o nome de uma criança. Pois. Bom, mas isso é um patamar anterior. É que há situações piores. Marcações nem precisam de ser encriptadas, podem ser só ocultas, porque só alguns sabem o significado. Sim. Há em páginas web completamente à luz do dia. À luz do dia, podem marcar um jantar, e não será um jantar linha Hannibal Lecter, mas pode ser uma sessão de tortura e violação de uma criança ao vivo, com emissão em streaming. E essa questão é que não está prevista. Não está, ou seja, porquê? Porque com esse streaming depois não ficam imagens na máquina. Exatamente. A nova diretiva irá permitir dar resposta. Portugal está atrasado. Entretanto, a nossa ministra, logo por volta de fevereiro, março de 2012, veio anunciar, nossa ministra da Justiça, veio anunciar que Portugal iria rapidamente transpor, porque era uma prioridade, e até veio com uma ideia peregrina, que era a ideia de, dizem aqui no meio, chipar os pedófilos. Introduzir um chip, como até existe, não para seres humanos. Não serve voluntariamente. Aliás, há muitos anos que há uma discoteca em Ibiza que introduz um chip voluntariamente debaixo da pele e que serve para entrar no pórtico enquanto cliente habitual e não precisar de ser selecionado. Bom, mas isso é o próprio que quis. Mas introduzir chips com geolocalização para poder haver monitorização em tempo real de pedófilos se aproximarem de escolas. Bom, por ter começado, isso criou logo um conflito com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E provavelmente por ter querido ir longe demais, significa que nós, 2 anos depois, ainda não temos lei do básico. Já a Ministra quis aproveitar o balanço da Diretiva Europeia para fazer um determinado caminho. E agora perguntar acerca
Em termos de legislação, as coisas estão mais ou menos alinhadas, tirando essas O questões. que é que temos? Temos a PJ a funcionar. Ok. Ia-lhe perguntar no terreno, Sim. as coisas acontecem, a investigação... as autoridades têm meios para fazer essas Têm investigações? alguns meios para a investigação. Que está pior são os meios humanos em laboratório de polícia científica. Eu, quando falei... Quer dizer, esta lógica de nós virmos na TV, sobretudo no cabo, os CSIs, em que chegam a N técnicos e depois em minutos conseguem detectar, mesmo quando a lei o permite. Nós, em Portugal, temos pouquíssimos técnicos, ou seja, é preciso haver... Existem protocolos muito estritos de prioridades. Depois há aquela lógica, bom, dá-me aí um jeitinho, vê-me lá o meu antes do dele. Mas a Polícia Judiciária precisaria de ter mais meios, mas sobretudo mais gente com formação para dar resposta atempada. E não esperar, às vezes, semanas para analisar um disco, claro. Porque não há técnicos, em número suficiente, técnicos também têm que dormir. Pois mais prevenção e não reação. Não, mas estamos aqui só em reação. Ok. Aliás, há umas semanas, a doutora Maria José Morgado, bastante conhecida, coloca um artigo no Expresso, criando bastante confusão entre cibersegurança e cibercrime, tudo no mesmo saco, e pondo a Polícia Judiciária também em lógicas de prevenção. A Polícia Judiciária e o Ministério Público não fazem prevenção. Okay. Farão as escolas, fará o Ministério da Administração Interna, a seu entender, mas estamos polícias, Ministério Público, tribunais, atuam na repressão e punição a posteriori. Okay. Até porque é preciso que todos entendam o seguinte: num Estado de Direito, como é o nosso, não se perseguem, nem se punem os criminosos em si. Punem-se os crimes. Criminoso é só aquele que praticou crimes. Então, falámos aqui há pouco de pedófilos. Certo. Se no limite será possível aplicar chamadas medidas de segurança. Dizer, alguém que foi condenado por pedofilia não pode ir trabalhar para um jardim de infância. Claro. É compreensível? Sim. Isso. Sim. Mas a pessoa, falei há pouco também na questão da monitorização, face à legislação portuguesa e europeia que existe, é impensável passar a monitorizar alguém só porque será pedófilo. Ok. Ou seja, que é preciso ter atenção que nem a lógica não é a dos pecadores, mas é a do pecado. Aliás, okay. Como também não poderá haver outro ponto também muito divulgado, e aí, fazendo assim um parênteses, depois até podem pôr uns links para quando uma associação holandesa cria uma imagem virtual de uma miúda. Sim. Para atrair pedófilos. Exatamente. Ora, lembro-me desse caso. Mas isso até podem vocês até montar, porque o vídeo está no YouTube. Exatamente. É acesso livre. Nós na nossa altura até falámos disso e pusemos o vídeo no nosso... Pronto, até podem pôr assim, olha, sim. já agora isso. Podem pôr um tag para isso. Mas o que é que se passa? Isso é o chamado agente provocador. Okay. É possível que se não fosse diante de... Não teria cometido tal. Não teriam. Exato. Para além de não haver crime, porquê? Porque aquela não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Aquilo foi uma imagem informática, como aquele filme da Simone, lá com o Al Pacino, em que ele cria uma artista. E que ele depois apaixona-se pela artista criada no computador. Mas aquilo... ali não há crime nenhum. Se porventura alguém disser eu quero ter sexo com crianças, penso o tempo todo nisso,
essa pessoa, quanto muito, poderá ser... Pensamos nós em dizer assim, bom, tu precisas de tratar. Pois. Mas... Enquanto não agir concretamente no sentido de fazer isso, não há crime. Aliás, da mesma forma, se alguém disser eu sou comunista, sou contra a propriedade privada, quero destruir todos os carros de luz que existam, enquanto ele não me agarrar numa reta e estiver prestes a partir não há crime nenhum. Nada. Ou seja, claro. Só se peca em pensamento, claro. não se praticam crimes em pensamento. Okay. Nós, quando falamos com o Rui Cruz, há bocado falamos dele, nós podemos falar com o Rui Cruz. Ele, na altura, ele teve uma situação em que entraram na casa dele, recolheram os computadores, etc. O Rui Cruz também me contou. O Rui Cruz também já tinha tido uns problemas por vamos dizer assim. Também, segundo contar, é que eu consigo ter uma coisa engraçada. Eu consigo ter um bom relacionamento quer com o Rui Cruz, quer com a Judiciária. Que eles não detestam-se mais que cordialmente. E já me aconteceu, vou revelar aqui uma coisa em primeira mão. Mas não preciso mesmo de montar, porque... Bom, voltamos atrás, depois já voltar atrás. O Rui Cruz já teve uns problemas por ter feito umas chamadas para o hospital não fundamentada, e criou grandes problemas na Estefânia. Okay. Pronto, e isso criou assim logo mal-estar geral. E foi feita uma busca autorizada judicialmente à casa do Rui Cruz e foram apreendidos computadores. Eu creio, e disse às pessoas, aos amigos que têm na Judiciária, é que eles terão agido desproporcionadamente. Quer dizer, eles podiam ter chegado, ter aberto as máquinas e levado os discos rígidos. Podiam ter levado todas as memórias que o Cruz lá tinha. Não precisavam levar as máquinas. Então, acho que parece que o Rui Cruz, quando ele me disse, tinha comprado um computador a crédito há pouco tempo e agora está um bocado mal porque ficou com a dívida em seu computador. Mas eles agiram demais. E a Polícia Judiciária, como qualquer polícia, tem um especial dever legal e constitucional de não ir para além do indispensável. Eles estão ainda dentro do mandato, mas foram excessivamente ativos. E é que não cabe à polícia, nomeadamente uma polícia de investigação criminal, sancionar. Claro. Quando nós falamos com ele, pronto, ele estava bastante chateado ainda com essa, e ainda está. Com essa situação. Ainda está. Isto foi há 2 meses, mais ou menos. E ele, na altura, teceu duras críticas também à PJ, e nomeadamente um pouco aquilo também que estávamos a falar, da forma como atuam, e falou que realmente havia um grande atraso ali também no que toca à investigação de cibercrimes. Bom, mas é preciso pensar o seguinte: a Polícia Judiciária está limitada estritamente pela lei. Eu falei há pouco no CSI, e o que é que nós temos? Encontram um telemóvel. Qual que é CSI? Eu penso que já não há o de Miami, terminou. Bom, aquilo era assim mais... Bom, porque até tinha uma luz assim diferente. Encontram um telemóvel, chegam ao laboratório, ligam imediatamente o telemóvel ao computador e obtêm os registros das ligações. Isso em Portugal e na Europa é impensável. Há proteção de dados, e é bom que nós pensemos que Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados, tem leis de proteção de dados de crianças e tem uma lei de proteção de dados dos consumidores. Ponto final. Lei geral de proteção de dados e uma entidade independente como nós temos em Portugal, CNPD, ou a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, não há. Não há nem nem nos Estados, nem a nível federal, nos Estados Unidos. Ou seja, apreendem um telemóvel e precisam de mandato judicial, quer para ver o que está registado ainda na memória do próprio telemóvel, quer também para
ir junto da operadora de telecomunicações para obter esses registros. Ok. E tem que ser um mandato judicial especialmente fundamentado. Quer dizer, aquele sistema, dizer, bom, seria muito mais eficaz chegar, ligar o telemóvel e em talvez minutos conseguir obter as informações. Claro. Quem é que ligou, para onde é que ligou e quantas chamadas recebeu, claro, nos última semana. Já é permitido um pouco aquilo que se tem estado também a discutir agora com a NSA, não é? A questão da privacidade. Sim, e é preciso também que se compreenda o seguinte: a privacidade, ou melhor ainda, a proteção de dados não são um luxo, são a base. A segurança, as polícias, os tribunais só fazem sentido se destinarem a salvaguardar a liberdade das pessoas. A segurança não é um fim em si mesmo. A segurança será um pressuposto para a liberdade. E nós temos que ter muito cuidado em não dar demasiada importância à segurança, ou seja, não dar sequer à polícia meios legais, meios técnicos, meios humanos é outra coisa, mas não permitir à polícia fazer tudo aquilo que seria conveniente para identificar rapidamente e responsabilizar criminosos, se isso puder implicar uma compressão desproporcionada dos direitos. Aliás, eu falei-lhe nessa diretiva europeia de 2006. É uma diretiva europeia que surgiu na sequência de algo que ocorreu faz pouco mais de uma semana, 10 anos, que foram os atentados de Madrid. Nos comboios que iam para a estação de Atocha. Comboios que eles dizem cercanias, comboios de linhas urbanas, como a linha de Sintra, de Zambuja, do Estoril. Não, Estoril de Cascais, é a linha de Cascais. É a linha de Cascais. A linha de Cascais, não é do Estoril. Uma linha de Cascais lá chega até Cascais. Sim. Mas eram pessoas que iam para o trabalho de manhã e muitos morreram. E o que é que aconteceu? Até o momento, em Portugal, na União Europeia, os operadores de telecomunicações só podiam guardar os dados de conexão para fins de faturação. Okay. Para provar efetivamente que a pessoa tinha telefonado e houvesse uma discrepância, dizer assim, bom, eu não liguei, mas está aqui. Exato. O que significava, por exemplo, que com tarifas planas, claro, nem sequer teria que haver essa conservação de dados. E claro, quando acabava o prazo das reclamações, destruí tudo. Mas o que é que aconteceu? Isto com base numa diretiva europeia de 2002, que em Portugal até foi transposta em 2004. O que aconteceu? Os elementos da Al-Qaeda eram poupadinhos. Ou estou eu a ser até um bocado sarcástico. Em vez, eles explodiram, tonaram as bombas à distância com telemóveis. Mas não o fizeram com telemóveis novos e descartáveis. Aproveitaram os telemóveis usados que já tinham. Claro. Não sei se usaram o dinheiro para comprar telemóveis novos para ficarem com eles. Bom, mas puseram telemóveis usados. Uma das bombas não explodiu. E ficou lá o telemóvel. A rede foi identificada e eles foram depois presos a partir do registro daquele telemóvel. Viram que aquele telemóvel tinha ligado para aqueles. Exato. Foram ver como ainda estava... como eram telemóveis de assinatura, estavam lá os registros todos. E depois que eles viram que eles ligavam entre si e muito rapidamente conseguiram montar um grafo das ligações. E foram procurá-los. E assim, isso foi um clique. Vamos montar um sistema geral. Claro. Só que o sistema foi, porventura, longe demais. Toda a gente, hoje, na União Europeia, ou quase, porque vou já dizer porque é que é o quase,
passou a estar sob vigilância permanente. Já aquilo que nós dizemos da NSA é feito, mas tem que ficar em servidores próprios, com regras específicas de segurança, separados, e à disposição das autoridades judiciais sempre que se trate daquilo que a lei nacional defina como crimes graves. Devo dizer, quase, porque suecos foram arrastando os pés ao máximo para transpor a diretiva, inclusive depois tiveram um processo em cima para isso. E o que é que acontece? Num conjunto de países da Europa Central, os tribunais constitucionais não admitiram as consequências. E países estão um pouco... O primeiro país até não foi demasiado importante, foi a Roménia, mas a seguir veio o Tribunal Constitucional da Alemanha e a seguir o Tribunal Constitucional da República Checa. E nesses países, essas regras europeias deixaram de ser aplicadas. Okay. Portugal, em 2008, fez uma transposição muito moderada. Logo... Certo. Bom, mas isso pode... O que é que aconteceu, entretanto? Isto é importante que percebam, sim, porque as coisas estão em vias de mudar muito. Ou, provavelmente vão mudar muito. No último trimestre de 2012, chegaram 2 processos ao Tribunal de Justiça da União Europeia, vindos da Irlanda e da Áustria, contestando a validade da diretiva da conservação e retenção de dados à luz da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Eram 2 processos. Em dezembro, o advogado-geral é uma figura que não tem nos nossos tribunais. Nem é bem Ministério Público, mas é alguém que está ali para fazer chamadas conclusões que são propostas de decisão, atendendo ao interesse da União. E o advogado-geral veio entender que essa diretiva coloca toda a gente sob suspeita, um sistema NSA, exato, ser incompatível com a Carta de Direitos Fundamentais. Neste momento, pela Europa toda, aqui se interessa por estas questões de investigação de crimes informáticos, e até porque as polícias entendem que necessitam mesmo do acesso do registro e do acesso aos registros, ser possível até sem controle judicial para ser mais rápido, ou controle judicial a posteriori, ou uma validação a posteriori. Como pode acontecer se, por exemplo, alguém chegar a uma casa em que tem um mandato, tem lá um computador, está o computador aberto, e há uma caixa de e-mail, eles podem apreender e depois apresentar ao juiz e o juiz validar ou não aquela apreensão. Mas estamos na iminência, talvez daqui a dias ou poucas semanas, do Tribunal de Justiça da União Europeia dizer a diretiva é inválida, os polícias vão ter que passar sem. Okay. Bom, podem continuar a fazer, por exemplo, interseção, que é o correspondente à chamada à escuta telefónica dentro de um sistema informático. Podem pedir a preservação ou revelação expedita de dados. Por exemplo, nós dizer para aquelas pessoas, não é para toda a gente, para aquelas pessoas há suspeitas, e por via judicial dizer guardem os logs. Ou dizer assim, olha, passem-nos os logs de que estiverem. Mas não é ficarem toda a gente durante um ano a beberar ali de molho, à espera que... Exatamente, e depois vou lá buscar. Agora, passando para o lado dos outros, não sei se acerca do Rui Cruz ia dizer mais alguma coisa... Não, uma coisa sim, é uma coisa que gasta para montar interessante. O Stugalix, no final de 2012, há mais de um ano, pouco mais de um ano, tiveram uma intervenção interessante. Diz Rui Cruz
que lhe chegou por outra fonte. Vamos acreditar. Ok. Um conjunto de sistemas da administração pública com níveis de segurança abaixo de qualquer critério. O pior de todos era o do município de Coimbra, que vinha, tal como qualquer router que se compra aí numa loja, no supermercado, vinha assim: log admin, passe admin. Vem assim de fabricante. E uma boa prática mínima é mudar logo e mudar, pôr uma password, log e password com padrões mínimos de segurança e sendo renovada periodicamente também com os padrões. Anos depois, em Coimbra, ainda era admin. Assim ficou. Assim ficou. Foi ficando. Eu questionei diretamente e eles informaram com antecedência que iriam divulgar o log e password. Ninguém fez nada. Eu creio que numa situação destas, os Tugalix até acabaram por fazer um serviço público. Bom, mas revelaram uma fragilidade. Mas era uma fragilidade tão patente. Bom, pensar, não sei quem seja, mas um administrador de sistemas assim está abaixo de qualquer dever mínimo de zelo e diligência. Devia ter um processo disciplinar para ser posto, sei lá, a varrer ruas ou uma coisa semelhante. Nem na própria casa uma pessoa tem esse nível tão Sim, mas baixo. esta, do nível de segurança de um sistema dos maiores cidades do país, claro. admin a admin, é incrível. Claro. O que é que aconteceu? Eu cheguei a estar a dar esclarecimentos com a maior objetividade possível, em simultâneo, via chat de Facebook com o Rui Cruz e via Skype com o inspetor da Judiciária que tinha o processo. O investigador e o investigado. Sim. Mas com o maior respeito por todos e, obviamente, não dando informações a nenhum dos outros sobre as coisas. Tentando esclarecer uns e outros da melhor maneira, de acordo com o meu entendimento de qual seria o direito no caso. Exatamente. Okay. O que teve aí graça foi a simultaneidade. Ter em duas vias de mensagens instantâneas o inspetor da Judiciária e o investigado por esse mesmo inspetor da Judiciária. É bastante curioso. Passando agora... Não, isso deixou-me satisfeito pela confiança de ambos. Sim, exatamente. E provavelmente sabendo que também está em contacto com o outro lado. Sim, eu não lhes disse para não inibir. Exatamente. Que os outros também estavam ali, não é? Exatamente. Passando agora para o lado dos utilizadores. Cada vez há mais preocupação com a privacidade, como tínhamos falado. Há cada vez mais terminais, há mais smartphones, há dispositivos wearable, como falámos há bocado, há frigoríficos, há isso tudo. A recolha de dados na internet preocupa as pessoas. A nível de privacidade, as pessoas estão à procura... Mas creio que preocupa muito difusamente, mas na generalidade dos casos nem tomam a atenção. E não são só os porque há parte das próprias pessoas que se expõem também demais. Se expõem. Em primeiro lugar, as pessoas nem têm consciência das consequências. E não é só uma questão teórica. Já houve neste país quem fosse despedido por comentários, digamos que bastante desagradáveis, a propósito da entidade empregadora, num grupo de Facebook. Mas há muitos jovens, sobretudo jovens, que colocam em rede social fotos inclusive depois de terem bebido ou fumado coisas, e não têm consciência que tudo o que vai para a rede fica. Há quase 3 anos
E isso também podem procurar em YouTube. Há um jovem austríaco que pediu ao Facebook para retirar. Não, pediu toda a informação que tinham sobre ele. Teve muitas resistências, invocou a lei europeia, ameaçou-os que ou eles faziam bem ou ele ia para o tribunal. E eles enviaram-lhe. Enviaram CDs. E estava lá tudo. Estavam todas as fotografias que ele tinha subido para a rede. Mesmo aquelas que ele tinha apagado. Todos os chats que ele tinha tido e que tinha apagado estavam lá. Ou seja, tudo o que... Pensem que, neste caso em Facebook, chat. Exatamente. Mesmo que os dois ou mais intervenientes, se todos apaguem as suas versões, fica a mesma. Fica sempre registado. Fica sempre. Está para sair, e está para sair nos próximos meses, o Parlamento Europeu já votou o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais na União Europeia, onde consta o chamado direito ao esquecimento. Ok. E também há a portabilidade dos dados, ou seja, eu sair de nós conhecemos toda a portabilidade do número do telefone. Exatamente. Aliás, hoje, desde da última alteração europeia, há o direito de em 24 horas poder mudar de operador com o mesmo número. Mas agora disse alguém quer sair de uma rede social até para ir para outra, poder levar os seus dados, não ficando nenhuma cópia na origem. Okay. Mas isso está formulado hoje, e nas conclusões dentro do Parlamento Europeu que saíram no outono, e foram votadas já em fevereiro, espera-se que depois das eleições europeias o Conselho de Ministros aprove, espera-se, e depois daqui a poucos meses tenhamos uma nova lei geral europeia de proteção de dados. Sim. Bom, mas este direito ao esquecimento faria muito sentido, por exemplo, quando um jovem chega aos 18 anos, poder escolher o que quer ou não ficar. A sua imagem. Não ficar. Isso pode ter consequências brutais em termos, por exemplo, de emprego. É que hoje as empresas de recursos humanos e de seleção vão aos perfis. E, bom, e não ter perfil é o pior de tudo. Quer dizer, ou é alguém antissocial que não interessa a organização, ou então é alguém que será um psicopata que anda em redes como fake. Claro. E acha que neste nível de... Estamos, de certa forma, numa encruzilhada de privacidade, ou seja, a Clear Web, a web normal, para alguns utilizadores é muito intrusiva e por isso procuram outras formas de comunicar, de partilhar coisas, como encontram lugar na Deep Web. Mas, por outro lado, a Deep Web também levanta algumas questões, sim, mas a pensar que legais. A Deep Web... Na Deep Web o que temos, ou o que se pretende, é uma não aplicação das leis nacionais. A Deep Web, ou fragmentos de Deep Web, têm as regras. Aí ficámos de falar um pouco de Silk Road. Há regras, sobretudo, para quem está do lado de vendedores. Ou seja, não sou eu que chego, aquilo não é assim exatamente, é completamente feira da ladra. Mesmo aí na feira da ladra é preciso estar registado na Câmara. Quer dizer, não sou eu que chego, levo as minhas coisas e meus canecos e vendo ali. Ninguém me pergunta nada. É preciso haver um sistema de filtragem de vendedores, até para evitar que haja mecanismos de controle até policial, ou tentar evitar, que não são fáceis de passar. Ou seja, há regras. Não são as regras dos Estados. Como também, falámos há pouco da pedofilia, entrar em Deep Web em setores pedófilos, e quanto mais bizarros, maior os filtros, isso até levou, porque os Estados não estão completamente de olhos fechados, levou a que a nossa lei de 2009 tivesse criado a figura do agente infiltrado.
Quer dizer, um agente tipicamente da Polícia Judiciária, com autorização judicial, entra em Deep Web para recolher prova. Quer dizer, o Deep Web, aquilo não é um jardim com um muro em volta ou com uma grade em volta e diz assim, aqui polícias não entram. Disse, aqui não entram polícias fardados. Até porque ali toda a gente é anónima. Não entram polícias fardados. Entram. Diz, mas não, só podem entrar ilicitamente, depois há aquela lógica do fruto da árvore envenenada, norte-americanos, quer dizer, se a prova foi obtida ilicitamente, ilegalmente, não pode haver condenação? Pois. Até pode haver. Quer dizer, havendo meios técnicos suficientes em termos de superar protocolos de encriptação, é possível que as polícias, autoridades pelos tribunais, procurem interceptar comunicações para a Deep Web ou dentro da Deep Web. Eu tenho muitas dúvidas que, sobretudo, alguns Estados não tenham acesso à tecnologia para o fazer. No que toca a acesso à Deep Web, um sistema, creio que o mais utilizado é o Tor. É. O Tor, depois com os sistemas de anonimais, Tor. Mas, sendo o Tor o mais utilizado, há informações possivelmente fidedignas os primeiros estádios do Tor, primeiras versões, terem sido desenvolvidas por laboratórios ligados à defesa dos Estados Unidos. Exatamente. E entramos aí numa incongruência, não é? Não é uma incongruência, dizer, quase um poderá ser, com um toque de cinismo, dizer, nós até vos facultamos em tecnologia, mas não perdemos completamente o controle, ou seja, se for mesmo, nós continuamos com o olhar, haverá uns mais ou menos ingênuos que pensam ali que estão a salvo de tudo, mas nós continuamos a olhar e, se necessário, vamos buscar. Claro. Claro. Acha que, nesse caso, as autoridades norte-americanas perderam um bocado o controle ou perderam um bocado o norte da Deep Web? Não, não sei se a Deep Web não terá sido criada para manter debaixo de olho algumas atividades ilícitas fortes, em que haverá alguma tolerância para conseguirem uma tolerância para os criminosos comuns para manter controle no que toca à segurança nacional. Basicamente, reduzir o espaço, mas isso ter um espaço controlado para... Uma coisa, pensar, os Estados Unidos, de forma... Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, não vou atrás de teorias de conspiração. Mas quando os Estados Unidos e o Reino Unido, na Segunda Guerra Mundial, invadiram a Sicília, antes disso, via Cosa Nostra norte-americana, os Estados Unidos chegaram a acordos com a máfia. Na altura ainda era o governo que estava em Roma, ainda era o de Mussolini, estavam lá os alemães, e para combater italianos e alemães, que era o inimigo militar, os Estados Unidos, explicitamente, isso sabe-se, não é? Todos os documentos, já há bastantes anos que foram tornados públicos, chegou a acordos com a máfia, para a máfia fazer trabalho de sapa, sabotar linhas telefónicas, linhas de caminho de ferro, para ajudar o esforço de guerra norte-americano. E aí entramos na lógica da segurança nacional. É possível que, inclusive, haja ligações ao crime organizado, ou à tolerância de certas formas de crime organizado, até certo ponto, para manter ameaças à segurança nacional sob controle.
Mas dizer, como estamos a falar há pouco, é possível infiltrar pessoas, por exemplo, estava falando na pedofilia. Para entrar numa rede pedófila, a regra é preciso trazer também conteúdos. E que sejam conteúdos que incriminem aquele que quer entrar. Quase fazer prova, não é? Para fazer a prova que ele também é pedófilo. E logo, se as coisas correrem mal, aquele também vai dentro. Mas o que é que isso significa? Que é possível, polícia, autorizada judicialmente, levar imagens de pedofilia para ganhar a confiança de pedófilos também em Deep Web. Quer dizer, isto, a Deep Web não é assim uma coisa tão fora de controle. Tão fora de alcance como possa pensar. E será que justifica mesmo a preocupação pela segurança? Justifica, por exemplo, na Deep Web é possível, entre aspas, ao virar da esquina, contratar um assassino, comprar substâncias ilícitas. Até que ponto isso é justificável? Porque é fácil? Não, mas isso é uma questão de facilidade. Mas agora, poderá não ser... Bom, o trabalhar dentro da Deep Web é mais difícil, logo também mais caro na utilização de meios. Mais mobilização de meios. Pode acontecer haver prioridades. Pronto, haver prioridades. E isso que acabou de dizer não é nada que não seja possível até fora de qualquer rede. Exato. Pronto. Quando alguém chegar, sabe que há um bar que até é frequentado, vai recomendado por... Exatamente. O que eu digo é que... Vai recomendado por e faz. Como também, creio que toda a gente em qualquer cidade deste país... Isso dos assassinos não é... É tal coisa que Portugal é um país em que há muito poucos homicídios relativamente a desconhecidos. O que nós temos aqui de homicídios é aquele agricultor do norte que teve um vizinho que lhe tirou uma couve e dá com o sacho na cabeça. É o fulano que chega à casa e vê a mulher com o outro e o mata. Há algum assalto, mas muito pouco. E homicídios por encomenda serão tão poucos que nem daria para ninguém ser profissional. Mas o que eu dizia era na perspectiva... Mas agora, a droga, todos sabemos, em Beja, Lisboa, Faro, Porto, Coimbra, onde for, onde é que vendem. Claro. E a polícia também sabe. Claro que... Bom, os polícias, só por serem, não passaram a ser tontinhos. O que eu diria ali era naquela perspectiva de, ok, uma pessoa que nem sequer tem essas redes de contacto, não sabe onde é que essas coisas se compram ou com quem falar para encomendar um assassinato. Sim, mas aí facilmente consegue chegar lá e fazê-lo. Não sei porque é ver como é que é o sistema depois de circulação de pagamentos. E depois entra também um pouco... de pagamentos, ou seja, de chegar como é que o tal assassino profissional chega um dude qualquer e diz, olha, eu quero matar mato o meu vizinho. E ele diz assim, muito bem, olha, eu tenho uma tarifa de fim de semana mas com desconto, prefere que eu mato sábado de manhã ou fica para segunda-feira ou serão. Claro, estou a ser mais que irónico. Não é chegar a dizer, pôr um classificado de Diário de Notícias e dizer assim, olha, assassino precisa-se. Há filtros. Há filtros. E, nomeadamente, é preciso que não se chegue a identificar completamente quem vai fazer. Claro. E que haja um mecanismo seguro de pagamento. O que também cria outro problema. É que quem encomenda também precisa ter uma garantia que o serviço vai ser feito. Pronto, ali nós do que conseguimos... Bom, mas até em Deep Web há muitos mitos. Ainda ontem uma colega da Universidade de Coimbra ligou-me e disse-me assim, tu andas nessas coisas e eu estou agora a fazer uma investigação académica
sobre tráfico de órgãos. Diz que na Deep Web de tráfico de órgãos. Diz até que ponto isso funciona assim. É porque na rede, mesmo em Deep Web, há sempre rastro. Que é um problema. Há muito mais rastros por razões tecnológicas na rede do que fora da rede. Nós entramos na Deep Web para ver como é que isso e como é que funcionaria, e dos sítios em que acedemos, aquilo é assustadoramente fácil. O meio de pagamento normalmente é por bitcoins, e ali, pronto, parece uma coisa muito, muito imediata, e está previsto todo o anonimato na situação, e é de facto um pouco assustador, porque está lá tudo escarrapachado. Nós fazemos isto e nada mais, e essa questão e a pergunta é se fazem mesmo? Pois... Eu diria que sim. Eu estou mais cético. É que eu creio que em volta da Deep Web também há muitos mitos. Ok. Esta parte. Relativamente às bitcoins, neste caso também, o mesmo princípio, permite o anonimato, é um método de pagamento cada vez mais aceite também, não mas só... também com bastante risco de... De repente... Aconteceu também há um par de semanas, contas de seriam centenas de milhares de dólares desapareceram. Mas o que Mas isso a mim pelo menos faz bastante confusão pensar no mercado está reservada. Nada, não é? Falávamos então da Bitcoin e deste último... Vou dizer que a mim, relativamente às Bitcoins, faz-me bastante confusão haver um mercado de um qualquer bem sem regulação. Porque enquanto tudo corre bem, quando as coisas correm mal, não há ninguém quem pedir contas. Não há garantias. Isso funciona com base na fé. Confiança, aliás. Confiança significa confides, com fé. Nós acreditamos, voltamos à ideia da fé, que aquilo vai funcionar. E que aqueles números que eu tenho ali de facto se traduzem depois em dólares. E que a cotação é aquela. E que não há manipulação de cotação. E que se de um dia para o outro não passa para metade ou vale um milésimo. Sempre no caso da Silk Road, se calhar será o melhor exemplo de... Assim que funcionará com bitcoins. Que funciona com bitcoins. São efetuadas inúmeras compras, etc., transações, e há relatos disso. Silk Road fechou, é a face se calhar mais visível, ou era, da Deep Web, já voltou a abrir. Como é que um site destes ficou tanto tempo sem... como é que passou tanto tempo impune? Como é que não foi feito nada antes para... O problema é saber até que ponto pode ser feito. É que isso tem que estar em servidores. Mas agora, pensando em termos de cloud... Geograficamente, onde é que isso fica? E a cloud... a questão seria, se calhar, essa. Geograficamente, onde é que são praticados estes crimes, não é? Bom, aqui não nos cria muitos problemas, porque imediatamente os efeitos forem em Portugal, ou quem os praticar estiver fisicamente em Portugal, aplica-se a lei nacional. Ou, em geral, a lei dos países respectivos. Embora temos um problema. É que há muitos países que não têm ainda lei que pune estas questões. E em qualquer Estado civilizado, sem lei prévia não há crime, por muito chocante que seja o ato. Vou dar um exemplo muito antigo. Recordar-se-ão
um dos primeiros vírus que destruiu muito, o I Love You, que se produziu em bancos muitos milhões de dólares de prejuízos. E o FBI rastreou o vírus, foi ter um computador de uma escola técnica nas Filipinas. O FBI pediu a colaboração das autoridades policiais das Filipinas e foram até ao jovem e ele foi detido. Algumas horas. Ele teve que ser libertado porque a lei das Filipinas não previa, enquanto crime, o dano informático. E não me refiro apenas às Filipinas de há 15 anos atrás. Praticamente há 15 anos atrás. Bom, o Brasil só tem uma lei proibindo e punindo o acesso ilegítimo. Hoje dizem invasão de dispositivo, que é a terminologia brasileira. Eventualmente com a destruição ou retirada de dados desde março de 2013. A chamada lei Carolina Dickmann, isso começou... Bom, havia há mais de 10 anos estava no Congresso brasileiro, no Parlamento, um projeto aí do senador Azeredo. Mas a coisa estava completamente quase esquecida quando a Carolina Dickmann, a atriz assim, lourinha e branquinha de telenovelas, lhe hackearam o smartphone com umas fotos, digamos apenas que ela não fotos com alguém e que ela não gostaria que fossem divulgadas. Isso criou assim indignação. A Rede Globo explorou por ela ser atriz de telenovelas, porque isso também aumentava as audiências. Claro. Não sei se alguns mais tarados iriam procurar as fotos para depois comparar com as da televisão, mas isso fez andar. Mas o Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, tecnologicamente não está abaixo de Portugal, e tiveram que viver assim no ar até há um ano. Ou pensar que o Brasil neste momento nem tem lei de proteção de dados, salvo em parte para os consumidores, para o marketing direto. E acha que estamos nessa fase, falávamos do encerramento do Silk Road, nesse caso específico? Neste caso há países onde não há lei, ou seja, as autoridades estão efetivamente desarmadas. Bom, e até podemos pensar outras coisas. Desde que seja suficientemente oculto, até podemos pensar servidores a bordo de navios em águas internacionais a trabalhar por satélite. Não vou dizer ali o Sealand no Mar do Norte, porque essa soberania da plataforma nunca foi reconhecida por ninguém. Mas nós temos espaço em branco. Vai dizer, por exemplo, agora e recentemente, é que Angola tem lei de crimes informáticos. Claro. Bom, Guiné-Bissau, Estado falhado, em que, segundo o que a própria União Europeia entende, os militares da junta são financiados sobretudo por traficantes de droga sul-americanos que usam Guiné-Bissau como entreposto para chegarem à Europa, porque os aviões vindo da América do Sul deles não têm autonomia suficiente, eles vão à Guiné-Bissau e depois da Guiné-Bissau trazem para a Europa, sobretudo cocaína. Não me admiraria nada de haver na Guiné-Bissau servidores. Claro. Bom, até pensemos nos padrões éticos dos tais militares, podem achar que deixar estarem uns computadores faz menos mal do que deixar passar droga. Sim. Aliás, se perguntarem a quase qualquer pessoa na rua o que é pior para a sociedade, são drogas duras ou crime informático,
Os que disserem que é o crime informático é uma pequeníssima minoria. Cocaína ou heroína ou uma droga sintética fazem é muito pior do que qualquer vírus informáticos. Então, ainda há muitas áreas cinzentas também. Bom, e depois ainda há coisas que nós vamos aprendendo sempre. No sábado estive a rever umas propostas de comunicação para um congresso que vai haver em meados de maio na Argentina. Eu estou na Comissão Científica do Congresso e mandaram-me umas postas de comunicação para ver. E eu aprendi uma coisa nova. Ainda que eu tinha feito umas recomendações para reforçar a parte jurídica, porque estava muito jornalístico, porque a aproximação muito jornalística, a ver online arquivos de música suscetíveis de produzir efeitos psicotrópicos. Ou seja, a lógica da música... Bom, eu logo pensei, bom, estão a gozar comigo. Fui fazer uma pequena pesquisa e existe mesmo, não é proibido em lado nenhum, diretamente. Depois eu sugeri que era um advogado peruano que fosse ver a legislação em matéria de saúde pública e em matéria de qualidade do ambiente, talvez encontrasse alguma coisa. Mas drogas, não drogas sintéticas, mas drogas cibernéticas. A empresa norte-americana que vende, recebendo um arquivo, que ele cria estados hipnóticos. Incrível. E a pessoa pode, em linguagem pobre, pode apanhar uma grande pedra através do som, com efeitos também na química cerebral semelhantes a uma droga química. Assim vão ter assim uma trip, não de ácido, mas uma trip de som. Eu jamais me tinha ocorrido sequer a possibilidade. Quer dizer, enquanto está... Se isso for mesmo assim, porque é controverso depois. Claro. Se os efeitos são duradouros, se há adição, etc. Mas até os Estados se darem conta disso, essa atividade vai se desenvolvendo normalmente. Bom, também vamos pensar que há pouco mais de 100 anos em Portugal a cocaína era de venda livre em farmácia. Claro. No final do século XIX ainda era possível alguém chegar a uma farmácia que tivesse dinheiro para isso e mandar aviar meio quilo. Claro, era assim quase como bicarbonato, claro. A granel. As farmácias antigas, quando começou a sair dos círculos da aristocracia e dos artistas, é que passou a ser um perigo social e depois foi proibida. Claro. Okay. Nós dizemos, estamos aqui a brincar, mas a Coca-Cola inicialmente tinha extratos de folhas de coca e de cola, que são duas plantas. Exatamente. Depois aqui deixou de ter a coca. Nunca teve cocaína, mas tinha extratos de folhas de coca. E que dariam lugar a ligeiras, uma vez sensações de euforia. Ligeira.